Hoje eu vou falar para vocês do que um dos nossos modelos estocásticos fez quando ele decompôs um drone que tem mais de 10 mil vendas na Shopee. Então o que ele fez aqui? Quando a gente olha aqui na tela, ele primeiro fez a decomposição aqui desse drone em 7 principais componentes, né? Então o micromotor, a bateria, a placa controladora do voo, a carcaça plástica, o módulo de câmera e a fiação interna de cabos e a antena. O que todas essas componentes têm em comum e que se percebe aqui no gráfico na lateral? Elas decompõem logo nos primeiros meses de utilização do produto. Então o que significa essa degradação? Ela significa que tem falha nessas componentes durante a utilização nos primeiros meses. E um ponto de inflexão comum para quase todas essas componentes aí é o segundo, terceiro e quarto mês. Então você acaba tendo aí uma degradação acumulada, uma taxa de falha acumulada aí de uma componente em torno de 20% e 30% do que você vende. Então você pega uma varejista que vendeu 1000 peças, 20% e 30% vai falhar nos primeiros 2, 3 meses. E qual que é o problema disso? O problema disso é o impacto que isso tem no balanço, aí no P&L do resultado da operação. Né? A gente sabe que alguns desses produtos aí são vendidos aí com garantia de 6 meses, ou às vezes até uma garantia mais curta. Então o que está fora da garantia acaba sendo absorvido integralmente pelo balanço da varejista. Né? Então isso é muito importante. Além disso, o que o nosso modelo fez aqui? Ele faz uma regressão múltipla aí para associar, né, a falha da componente da bateria com a falha de engenharia e como que isso impacta lá na ponta o sistema de review. Então o modelo ele vai buscar, ele faz uma varredura dos reviews negativos, né, ele faz um cruzamento, né, estatístico para validar estatisticamente a relação entre a falha da componente e aquele review negativo. Né? Então assim, tem que ser uma validação estatística forte, né, para a gente não cair aí numa relação espúria, né, que não tem valor. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui numa RMA, o que o modelo fez? Ele pegou aqui de fato a reclamação, comprei o drone e no segundo voo de teste na sala um dos motores começou a feder, a queimada e parou de girar. Ele detectou que houve uma falha aqui no motor, né, e ele relacionou estatisticamente, né, essa falha aqui do motor com essa reclamação aqui do consumidor. E a gente fez isso, o modelo ele faz isso para cada uma das reclamações. Então a gente pluga, né, a gente se conecta aqui ao banco de dados da varejista, ao banco de dados da marca. Né? Então tudo que entra no saque, tudo que entra na ouvidoria, tudo que é varrido e cruzado na internet de review negativo, a gente põe para dentro do modelo estocástico e esse modelo ele faz o cruzamento. Ele fala, opa, teve a falha aqui da componente, né? E essa falha está estatisticamente associada com uma probabilidade alta a essa componente aqui. Então, por exemplo, vamos aqui para o segundo exemplo. Anunciam 20 minutos de voo, mas a bateria mal aguenta 4 minutos no ar e já começa a piscar indicando falta de carga. Então, o que o modelo fez aqui? Ele pegou a questão da bateria, ele pegou a componente da bateria, né? A gente já sabe aqui pelas curvas que a gente analisou aqui, que essa bateria, que ela está aqui, ela se degrada, olha o gráfico aqui da bateria, ela se degrada nessa curva aqui, uma curva de Tier 3, com degradação acelerada aqui nos primeiros meses. O que o modelo fez? Ele associou essa reclamação aqui do consumidor, né, da bateria, que não dura, a essa componente aqui da bateria. Tá bom? Então, assim, do ponto de vista de probabilidade e estatística, é uma relação forte. Se a gente for para outro exemplo aqui, o plástico é extremamente seco, né, e vagabundo, aí, segundo o termo aí que foi usado pelo consumidor. O drone deu um totó na grama e a 1 metro de altura o braço traseiro simplesmente partiu. Né? Então o modelo, mais uma vez, ele atuou aqui, ele identificou uma relação forte, né, entre a carcaça, né, a degradação da carcaça, o fato da carcaça plástica ser fraca, né, com essa reclamação aqui em cima do produto. E o que isso significa aqui, né, para o balanço da varejista, para a operação como um todo? Significa que é o que o sistema faz de forma autônoma. Né? A gente já tem a inteligência, né? Mas para a gente não parar simplesmente nessa inteligência e ela morrer,
né? A gente sabe que muitas vezes você pega uma empresa grande, essa informação ela morre aí e fica parada ali dentro da área e ninguém usa a informação para mexer no ponteiro da empresa. Então o que a gente faz aqui? A gente tem um motor autônomo, né, que ele vai pegar essa inteligência e, de acordo com as regras, né, com os padrões de governança de comunicação da empresa, com os padrões de governança das ações que a empresa executa, o modelo ele vai ou executar uma ação de forma autônoma sozinho, ou ele vai enviar essa ação como uma sugestão para ela ser validada por um humano da área da empresa, né? Então isso aqui ele vai parar na área de saque da empresa. Então o atendente, ao invés dele pegar uma reclamação aqui de carcaça e ele não saber, né, se o consumidor está falando a verdade ou não, não ter a informação sobre o produto. Geralmente os atendentes eles se deparam com muitas reclamações, então eles não sabem, né, se aquilo é verdade, se não é, eles mal conhecem o produto. Então, com essa informação aqui na tela, no cockpit do atendente do saque, ele consegue dar uma resposta muito precisa, né? E além disso, ele já conta com a ajuda aqui dos nossos modelos semânticos, né, de inteligência artificial, que vão estruturar toda a resposta para ele em cima dos padrões de governança e das regras da empresa. Tá? Além disso, isso acaba impactando uma série de áreas da empresa, né? Vai impactar ali o sourcing, porque sai recomendação aqui também dessa inteligência, né, de forma autônoma para o sourcing melhorar a componente. Então, no caso aqui, né, se o produto está trabalhando, né, com um problema de motor, né, que está gerando review, que está gerando reclamação, se a gente seta que está fora dos padrões ali que a marca ou que a varejista aceita, né, o sistema automaticamente ele vai buscar ali uma componente de tier mais elevado na China, já vai trazer isso, né, de mão beijada ali para o sourcing, para o engenheiro da empresa. Então a empresa vai saber exatamente quanto vai se gastar aí para fazer uma componente, para fazer um drone melhor, né? E aí o que a gente faz aqui? A gente traz todos esses números. Vocês podem olhar aqui na cadeia de preço, a gente sabe quanto o produto custa lá na China e a gente sabe, né, a gente tem modelos matemáticos, né, calculando isso aqui em tempo real, para a gente saber quanto que está lá na China, como que está variando as componentes, os preços dessas componentes lá na China, né? A que preço esse produto chega aqui no Brasil? A gente já internaliza o produto com todo o preço de frete, impostos e etc. A gente sempre procura colocar aqui, né? A gente sabe quando a gente está falando, dependendo de produto, principalmente produto que a marca compete às vezes com white label, a gente sabe que tem importador que traz o white label ali, né, uma cópia do produto de menor qualidade e ainda subfatura esse produto. Então a gente sempre deixa o preço aqui subfaturado também, né, para a marca e para o varejista saberem com quem eles estão competindo, a que preço estão competindo. E por que é importante essa informação? Primeiro porque ela gera uma inteligência para melhorar o produto, quanto que vai custar para melhorar o produto, e ela também gera uma informação para o financeiro, né, o comercial ali, saber, né, se aquela curva ali de venda do produto ela se sustenta ao longo do tempo, né? Não adianta você vender um drone que você ganha, vamos supor, R$30 ali por venda, mas você gasta 50 com prejuízo de logística reversa, com processo judicial, com risco reputacional, enfim. Então, essa curva ela mostra exatamente isso. Vocês podem olhar aqui que o sistema já tá mandando aqui parar imediatamente o anúncio, né? Risco crítico de margem insuficiente, acionar engenharia para análise de causa raiz urgente, acionar o marketing também, porque o que acontece? O marketing precisa olhar aqui, né, por que está se prometendo, né, hardware consistente, sendo que o produto não entrega isso. Então, por exemplo, aqui também é outra parte do modelo, né, fazendo uma varredura aqui o que está sendo prometido. E às vezes não é prometido só no anúncio ali que a empresa está fazendo, às vezes está prometido em redes sociais, está prometido em diversos outros anúncios, em marketplaces, em outros sites, enfim, o produto já pegou uma fama ali que ele tem atributos de qualidade que o hardware não entrega. Então vamos pegar um exemplo aqui. É prometido em cima desse drone o quê? Câmera dupla de alta definição 4K. Então está se prometendo aqui imagem cristalina de qualidade profissional, de cinema aéreo com estabilização eletrônica. Então se a gente fizer uma varredura, vocês podem fazer esse teste aí, vocês vão começar a perceber que tem diversos anúncios em marketplaces, né, em rede social, enfim, com essas promessas aqui.
Só que quando você confronta isso com a realidade, o que o hardware entrega? Sensor VGA antigo, interpolado digitalmente via software do aplicativo. Imagens ruidosas, sem foco real, taxa de quadro abaixo do que se espera, sem estabilização mecânica. Se a gente pegar outro exemplo aqui, né, o sensor de fluxo óptico de altitude. Né, o que se promete? Estabilização perfeita no ar que permite soltar o controle e manter o drone parado no mesmo ponto. Isso não é realidade. O que o hardware de fato entrega? A câmera inferior é apenas decorativa e envia um sinal de imagem estático de baixa fidelidade para o chip principal. O drone sofre drift lateral severo ao menor vento e requer correção manual constante do piloto. Então, se a gente olhar aqui a terceira, alcance de controle de 150 metros e retorno automático. Então, o marketing diz controle total de longa distância com sistema inteligente de segurança que retorna sozinho ao ponto de partida. O que o hardware entrega? Conexão Wi-Fi, 2.4 GB, cai por interferência severa entre 20 a 30 metros de distância. Como não há receptor GPS real no drone, a função de retorno One Key Return apenas inverte o canal do pitch, frequentemente fazendo o drone voar na direção contrária e sumir. Então, assim, o que é o output aqui? O sistema não para por aqui, porque isso aqui a gente sabe como é que funciona, né? Essa informação numa empresa aqui enorme, ela fica parada. E muitas vezes empresa pequena também. Ah, tudo bem, o sistema acusou isso aqui, está na tela, mas e agora? Nosso sistema não, ele tem a parte autônoma dele, né, que ele executa a função. O que ele vai executar? Ele já detectou aqui que tem uma série de keywords aqui que são usados de forma indevida. Então, profissional, 4K, fluxo óptico, anticolisão, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai automaticamente se conectar em todos os anúncios do produto, diretamente aí no RP da empresa, e se precisar também, todas as conexões diretas aí que os sistemas da empresa têm com os marketplaces, com os bancos de dados, e vai fazer essa alteração, vai remover essas palavras aqui. É claro, né, tem empresa, né, que ela configura isso de forma autônoma, ela quer que o motor execute sozinho. Tem empresa que precisa validar isso com o responsável ali da área antes de executar. Né? De qualquer forma, a execução ela se torna muito mais prática, muito mais rápida e o problema ele é resolvido, né, imediatamente. Tá? Então, outra coisa que o sistema faz que é muito interessante, né, ele já faz aqui uma matriz competitiva de benchmark, selecionando aqui, no caso ele selecionou 3 benchmarks, mas isso aqui também a gente pode trabalhar com 5, com 10 benchmarks. Por que isso é importante? Porque a gente analisa aqui, o motor ele já faz uma varredura, né, para confrontar o volume, né, a gente está falando esse drone aqui, a expectativa de venda dele gira em torno de 30 a 40 mil vendas por mês. Tá? Então se a gente pegar aqui dos benchmarks, né, esse primeiro benchmark aqui, que é esse E88 Pro, ele tem 60 mil unidades vendidas aí de expectativa no mês. Né? Se a gente pegar aqui esse outro modelo S2S Mini Drone, 15.500 unidades para se vender no mês. Né? O L900, 7 mil unidades. Então por que o modelo ele levanta a questão das unidades? Porque na parte financeira aqui ele faz esse cruzamento, né, entre o volume que é vendido do produto ali no mês, a margem esperada, né, e o RMA projetado. Né? Por quê? Porque é aquela conta que eu falei, se a gente põe no mercado para ganhar, né, vamos supor, 40 mil reais, né, em dado volume de venda, vamos botar aqui uma margem de 7% líquida. Tá? Então você faz a conta, eu vendi 1 milhão, né, ganhei 70 mil, tudo bem, tem 70 mil ali de lucro. Só que esse lucro aí tem uma série de custos futuros que é o que essa curva aqui projeta. Se o produto está degradando, né, e o modelo aqui de engenharia já mostrou que o produto degrada, o que vai acontecer? Quando a gente vem aqui nessa curva, essa degradação ela vai começar a comer a margem desses 70 mil líquido que deu na venda bruta, vai começar a comer essa margem para quê? Para custear logística reversa, para custear processo judicial, para custear risco reputacional. Né? Vai impactar ali o nome da empresa que vendeu, o nome da marca que vendeu. Então, é isso que esse modelo faz. Não adianta você botar 70 mil no primeiro lote ali que você vendeu e depois você ter que bancar 120 mil de prejuízo. Tá? Então,
né? A gente seta tudo isso aqui direitinho de acordo com a varejista, de acordo com a marca, e o modelo aqui, o algoritmo autônomo, ele começa a executar as ações para esse tipo de coisa não acontecer, né? Malha, o que ele vai fazer? Ou ele vai bloquear o anúncio, vai pausar a venda, né? Ou ele vai em paralelo aí executar as medidas de correção, vai corrigir anúncio, né? vai corrigir peça, vai chegar na equipe de engenharia, né? E acionar o sourcing aí para melhorar a tier da componente, né? Então troca essa antena aqui, troca esse motor, vamos gastar um pouquinho a mais. Estamos ganhando 70 mil, pô, não custa a gente gastar 5, 10 mil reais aqui, tirar um pouquinho da margem, trabalhar com um produto melhor, né, e aumentar um pouco o preço do produto. Né, e tudo isso é mensurável. Né, a gente tem outras linhas de produto aqui, de soluções que vocês sabem, e a gente testa tudo isso aqui nas nossas lojas, né, já vai levantando estatística, informação e rodando os modelos aqui em tempo real. Então isso é uma informação muito valiosa para as marcas e para as varejistas, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se alguém tiver uma dúvida, podem fazer perguntas. E até o próximo vídeo.